Gravando de novo. Ah, o Maurício entrou. Tá, então continuando. Então, o semelhante aos o Daniel e seus amigos, Esther e Mordecai estavam vivendo em Suzã. O Daniel e seus amigos estavam vivendo na Babilônia, né? E eles estavam vivendo ali no Império Medo-Persa. A Esther e Mordecai. Além do próprio livro de Esther, as principais fontes de informação relevantes sobre a Pérsia nesses períodos vêm dos escritos do historiador grego Heródoto. Dizem que o Heródoto é o pai da história, né? Que foi o primeiro cara a escrever, tipo, organizadamente sobre a história. Heródoto, grego. E de uma quantidade limitada de evidências arqueológicas relevantes de Suzã e outros lugares. A própria Esther não é mencionada nessas fontes, e Heródoto chama a esposa de Xerxes de Amestris. Entretanto, Xerxes pode ter tido mais de uma esposa, e o interesse do autor do livro bíblico era apenas por Esther. Em outros aspectos, os detalhes do livro se enquadram no que se sabe desse período a partir de outras fontes. Daí tem umas notas aqui. Assuntos principais do livro. Esther vai muito além de explicar a origem do Purim. Sua história é das mais interessantes e comunica algumas verdades sobre como e por que os judeus sobreviveram a uma ameaça tão grande. Essa mensagem pode ser resumida em 3 pontos. Primeiro ponto: providência divina. Apesar de Deus não ser mencionado no livro, aí vocês pensem assim, às vezes a nossa vida, tá? Deus nunca falou comigo de tipo assim, Henrique, não sei o que, não sei o que, faça o estudo bíblico. Eu nunca ouvi, mas eu sei que é de Deus, entendeu? Eu sei que é. Agora vocês pensem no que está sendo relatado no livro de Esther relacionado à nossa vida, tá? Porque vocês vão ver que ele é um livro bem comum, assim, parece um livro, parece um, sei lá, um gibi, parece uma série de Netflix, entendeu? Ele é um dia a dia. Tu vai dizer, tá, mas tem alguma coisa de Deus aí nisso daí? Vocês vão ver que ele é cheio de trama, assim. Trama? É trama, né? Não é drama, trama. É, é, é cheio de. Como é que se fala? É, nuances, assim, entrelaçadas. Apesar de Deus, providência divina. Apesar de Deus não ser mencionado no livro, há muitas alusões à sua presença. A queda de Vasti, a Vasti, vocês vão ver o jeito que ela cai, a rainha. Tipo, um bagulho idiota, assim, o rei bêbado, pede divórcio. Tipo, não faz sentido, sabe? A decisão de realizar um elaborado concurso de beleza, aí, tipo, Esther sendo linda. Aí, tipo, tem uma pessoa que é linda, a Esther, entendeu? Aí, a conta não bate se tu não disser que, cara, tem alguma coisa com Deus envolvido, entendeu? Mesmo ele não seja citado, ele que tá agindo. O fato de Mordecai descobrir um plano contra o rei, Mordecai é o judeu, né? Tudo conspira para colocar Esther e Mordecai em posições de poder antes da ameaça de Amã. Assim que surge, o tempo perfeito de acontecimentos aparentemente não relacionados pesa repetitivamente na balança a favor dos judeus e contra os seus inimigos. Tipo assim, a história tá indo para um lado, tá indo para um lado, tá indo para um lado, vai matar os judeus quando vê, bum! Sabe? Inverte assim a gangorra. Do nada. Vocês vão ver a história depois. A insônia do rei na noite anterior à execução de Mordecai, a entrada de Amã no momento em que Assuero está pensando em como recompensar Mordecai, e o retorno do rei no momento em que Amã cai sobre o divã de Esther. Todos afetam de forma importante no desfecho, sem que os personagens humanos estejam cientes disso. Além disso, os próprios personagens parecem estar cientes de que algo, além de sorte, aí, por causa do Purim, o Amã tira a sorte para matar os judeus. E a sorte é jogada contra o Amã. Isso que é o mais tri do livro de Esther. Assim. Mordecai tem certeza de que os judeus serão libertados de uma forma ou de outra. E a respeito de Esther, questiona. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Até a esposa de Amã sabe que se Mordecai é um judeu, então Amã está destinado a cair diante dele. A mulher do bandido fala assim, ó, cara, se tu mexer com os judeus, tu vai morrer. Vocês vão ver uma parte do livro. Mas essa parte aqui tá bem spoiler, né? Não tô gostando de ler essa parte aqui. Não vai ter graça depois. Tá, ó, eu vou falar assim, ó. Fala da providência divina, fala da nossa responsabilidade como ser humano
Que às vezes a gente pensa assim, ó, se Deus está no comando da história e a sorte está a nosso favor, eu não preciso fazer nada. Vocês vão ver que é totalmente o contrário. Vão ver que a Esther bota o pescoço a perigo, o Mordecai é super corajoso. Vocês vão ver que as duas coisas andam juntas. Deus faz o que ninguém pode fazer e nós fazemos o que nos cabe, tá? É bem equilibrado. E uma coisa que está escrita aqui, ó. A questão da maldade. Vocês vão ver, é muito legal que Deus permita que um livro como esse esteja na Escritura. Porque para nós, que somos seres humanos, a gente sabe, a gente estava falando antes, não sei se a gente está gravando já, mas que a gente estava falando do que a gente já passamos já passamos por maus bocados. Alguém falou uma coisa desse tipo. E vocês vão ver que o livro de Esther é tipo assim, ó, é Game of Thrones, entendeu? Tipo, morte, sangue, sexo. Tá ali, não tá, tipo, o desenho pra tu assistir, entendeu? Mas se tu ler, tu vai dizer, meu, morte, sangue, bebedeira, você vai ver que o rei é bêbado, banquete, entendeu? Vai saber o que aconteceu nesses banquetes. Mas o livro tá ali e no meio, vamos dizer assim, no meio dessa maldade, Deus guardando o povo dele, entendeu? Deus guardando a história de Israel, porque do descendente de Israel viria o Cristo. Do descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Viria o Messias. E vocês vão ver que é lindo, assim, de como que é o desfecho. Tá, a relevância para nós dá para ler. Os assuntos eu pulei, tá? Porque a gente vai ver os assuntos. Esther é parte de uma história muito maior que segue de Abraão até Cristo. E por meio dele a igreja. Porque nós somos o Israel de Deus, né? A gente já falou sobre isso. Nós somos a Jerusalém celestial de Deus. Se Amã, que é o general mau, tivesse conseguido o que queria, o povo judeu como um todo poderia ter sido destruído e a história da obra salvífica de Deus nos descendentes de Abraão e por meio deles teria chegado ao fim. Esse era o plano do diabo. Não haveria cumprimento em Cristo e, portanto, nenhum evangelho, nenhuma igreja cristã. Nada menos que isso estava em jogo. Esse é o motivo por que os cristãos devem ler o livro de Esther, não apenas como uma história sobre os judeus, mas também como parte da sua própria herança. E por causa dessa relação fundamental entre os propósitos de Deus no Antigo e no Novo, que os cristãos devem valorizar toda a Bíblia como palavra de Deus e aprender dela. Nesse aspecto da cruz, judeus e gentios foram feitos num só povo. Efésios 2:11, está escrito aqui. Os cristãos são obrigados a observar a festa do Purim. Os cristãos não são obrigados a observar a festa do Purim, mas devem gravar em seu coração a verdade de que Deus cuida de forma providencial dos seus. Hoje eu ainda vi o pastor Gilberto falar isso na live. Deus cuida dos seus. O livro de Esther é para trazer para nós a questão da providência de Deus com relação aos seus. Nenhum poder que se ponha contra eles mesmos pode prevalecer até o fim. Infelizmente, o mal do antissemitismo, que era o que a gente estava falando dos filhos de Sem, né, os filhos de Abraão, ainda existe. E seria tolo imaginar que os cristãos estão imunes a ele. Hoje, tu ser anticristão é tu ser antissemita. Essa é a ideia. Tu ser anti-judeu é tu ser anticristão. Porque se o primeiro Cristo é judeu, teoricamente tu está indo contra a raiz, né? A história da igreja indica o contrário. Como parte do cânone cristão, o livro de Esther continua divertindo contra isso. Mas a única solução real para isso é o evangelho e a transformação que Deus... Que é a questão do racismo. O cara que é antissemita, ele é racista. Ele é contra judeu, ele é, sei lá, um nazista, entendeu? Essas palavras com isso tá na moda, daí o cara pode falar. Esse começa tentando ver. Os cristãos são chamados a viver em um mundo com algumas semelhanças bem próximas daquele em que Esther e Mordecai viviam. Autoridades governantes são muitas vezes diferentes, em alguns casos, até hostis à fé. Em especial no Ocidente, certos acontecimentos ocorrem com pouca ou nenhuma evidência da intervenção divina. Mas o livro de Esther, como no Novo Testamento, nos ensina a viver neste mundo com coragem e integridade, assumindo nossas responsabilidades com o melhor de nós e confiando em Deus e em sua providência para nos proteger e providenciar o necessário. Tá?
É um livro histórico. A heroína... claro, óbvio, né? Por que que a gente queria... Por que que a gente queria usar o livro de Esther nos teens? Por causa da questão do feminismo. Vocês vão ver que a história de Esther, se tu lê a história de Esther, tu não precisa de nada de ideologia feminista, de nada de primeira onda, segunda onda, terceira onda. O troço é de 500 anos antes de Cristo e já fala sobre empoderamento feminino, entendeu? A heroína Esther manteve a história do nosso Cristo, do nosso Salvador. Ela colocou o pescoço dela na reta para manter a história do povo judeu, para livrar Israel. Esse é o resumo do livro de Esther, para a gente começar a ler, entendeu? E a nossa ideia era justamente essa. Não precisa de coisa falsa, sendo que tu tem a história verdadeira diante de ti, entendeu? Essa era a ideia. Eu vou pausar aqui a gravação.